Então vamos lá, meninos. Sejam muito, mas muito bem-vindos à semana de aquecimento da Maratona 2.0 Cientista de Dados na Prática. Nessas 2 semanas, a gente vai discutir estratégias, atalhos e obstáculos na jornada do cientista de dados. E galera, são muitos atalhos, são muitos obstáculos, mas existe sempre um caminho a percorrer e eu espero verdadeiramente estar contribuindo com o caminho de vocês, porque eu sei que vale muito a pena. É a profissão do século XXI, é a ciência de dados. Galera, nós vamos falar sobre um atalho. E que atalho é esse, Eduardo? É exatamente esse atalho aqui, cientista de dados. Hoje nós vamos entender, deixa eu aumentar a telinha aqui. O atalho é o seguinte, nós vamos entender qual é o caminho a percorrer para ser um cientista de dados. Galera, hoje o que eu vou falar para vocês é um verdadeiro GPS. Não à toa que eu apelidei esse atalhos e obstáculos de GPS, porque eu vou entregar para vocês um passo a passo. Literalmente, é um passo a passo. Você seguindo esse passo a passo, você sai do outro lado com todos os skills e habilidades necessárias para ser um cientista de dados. E esse é o atalho. A gente precisa entender qual é o caminho a percorrer para ser um cientista de dados. E o que eu trouxe aqui para vocês já nessa primeira parte aqui é exatamente essa figura, esse vídeo desse ciclista aqui, desse bicicroizista aqui, esse cabra fazendo um bicicroz aqui, que eu queria trazer um insight para vocês exatamente por causa dessa cena aqui, que é o seguinte. A jornada para ser um cientista de dados, ela não deve ser encarada como simplesmente aquela jornada que você simplesmente quer ser um cientista de dados porque você quer chegar lá do outro lado e pronto, quer ser o cientista de dados e acabou. Sabe por quê? Porque quando você for cientista de dados, você vai ver que a jornada está só começando. E o objetivo da jornada é que você aproveite cada momento, que você aproveite cada aprendizado, que você aproveite cada etapa desse processo. Vamos passar aqui, galera, no seguinte. Na primeira live, a gente falou sobre um atalho. O que fazia um cientista de dados? A gente precisava entender o que o cientista de dados faz, né? O que faz um cientista de dados? Porque para você entender o que é ser um cientista de dados, você precisa saber o que ele faz, com o que ele trabalha diariamente. Qual é os skills que ele tem, que ele precisa ter? E é exatamente isso que a gente discutiu. A gente foi lá, entendeu que não precisa ser um PhD em todos os tópicos de ciência de dados para você ser um cientista de dados. Você entendeu que você precisa saber quais são as habilidades que são necessárias para o cientista de dados e focar nelas. Isso foi o que a gente viu na primeira live. Na segunda live, que foi a live de ontem, a gente já falou sobre um obstáculo. E o obstáculo é aquele que muitas vezes passa na nossa cabeça, que é o seguinte: a gente acha que a gente precisa saber profundamente todos os termos de ciência de dados. E aí eu expliquei para vocês que, cara, é impossível a gente saber profundamente todos os termos. E é por isso que a gente tem tantas subdivisões em todas as áreas. Não tem o médico pediatra, não tem o médico geriatra, não tem o médico lá que cuida lá do... Enfim, então são várias especialidades. Então, assim, é a mesma coisa na ciência de dados. Vai ter o cara que gosta muito ali de fazer algoritmos de classificação, vai ter o cara que vai se especializar ali em aprendizagem não supervisionada, vai ter o cara ali que vai se aprofundar mais na manipulação de dados. Ele deixou de ser cientista de dados? Ele não deixou, sabe por quê? Porque ele detém todos os skills necessários para ser um cientista de dados. E, galera, vocês entenderam exatamente isso na live de ontem, que não precisa ser um PhD e que precisa, sim, saber quais são as habilidades necessárias e focar nelas. Beleza? É exatamente isso. Galera, e na live de hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai entender qual é o caminho que o cientista de dados precisa percorrer. Eu vou trazer para vocês exatamente o passo a passo, como eu já falei para vocês. E agora a gente vai começar nesses 5 passos. Galera, eu trouxe 5 importantes passos para o cientista de dados compreender
o que ele precisa seguir, entender, aprender para ele iniciar aí os seus trabalhos como cientista de dados. Tudo bem? Então, beleza, galera. É o seguinte, eu deixei o link aqui do Mind Master, mais uma vez, eu deixo o link aqui nesse script que eu vou deixar para vocês, e eu já vou falar logo aqui no início, galera. Vocês estão assistindo, eu vou deixar esse script massa aqui, com todas as sacadas, com todo esse passo a passo, lá no nosso canal no Telegram, beleza? Então, entra lá no nosso canal no Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou no site, na página frontal lá do site, ou nas redes sociais. Se você entrar em qualquer vídeo meu no YouTube, você vai achar o link do Telegram. Entra lá que eu vou colocar esse script. Só que é o seguinte, eu vou colocar esse script zipado com senha, beleza? Eu vou colocar o script zipado com senha, e aí você só vai saber qual é a senha no final dessa aula. Sabe por quê? Porque eu quero que você se comprometa a aprender essa parada e ficar aqui comigo até o final, beleza? Então você chegou aí, então fica até o final que eu vou falar a senha, eu não vou nem escrever. Você tem que estar assistindo essa parada aqui, porque eu vou no final da aula falar a senha, e aí você vai pegar o script e você vai ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que eu vou trazer aqui para você hoje. Beleza? Combinado? Então bora para frente, galera. Olha só, eu trouxe esse link do mapa mental, que é o mapa mental, que tem aqui todo o passo a passo detalhado de tudo que a gente vai ver nessa aula hoje, tudo bem? Então esse é o link, você vai acessar esse link e você vai pegar aqui esse script, tudo bem? Então bora para frente. Galera, bora para o primeiro passo. Primeiro passo para você se tornar um cientista de dados é você buscar skills básicas, galera. Eduardo, pelo amor de Deus, de que skills básicas, que habilidades básicas são essas que você está falando? Galera, a primeira coisa básica que o cientista de dados vai precisar ter é o conhecimento de uma linguagem de programação. Por que, Eduardo? Porque tudo que a gente faz com programação, galera. Por mais que a gente tenha ferramentas que nos ajude a fazer algumas atividades de forma mais intuitiva, como por exemplo, você pensa lá para quem trabalha com SaaS. O SaaS tem ferramentas muito intuitivas como o SaaS Enterprise Guide. Quem é meu aluno lá no portal tem um curso gratuito de SaaS Guide e você vê que é muito intuitivo. Você arrasta a caixinha, coloca ali um filtro, manda ordenar, tudo bonitinho. Só que existem funcionalidades que precisam ser acessadas de forma um pouco mais profunda. E isso só é possível por meio de códigos, galera. E aqui que entra a parte da linguagem de programação. Eu dou aula das 3 linguagens mais comuns, que é o SAS, o R e o Python, mas o tio Dudu aqui foca em uma, sabe por quê? Porque essa única linguagem que eu estou focando nesse exato momento é a linguagem que vai te permitir fazer do início até o fim. Se você iniciar hoje e você percorrer todo o trajeto, lá no final você não vai precisar ter trocado de linguagem de programação. Por quê? Porque essa linguagem de programação é a linguagem mais completa que eu trago para você. As outras linguagens, elas não são tão completas. Ou elas têm algumas travas em algumas etapas que são importantes no pipeline da ciência de dados. Então, galera, a programação que eu trago para vocês é a programação Python, né? Vocês já estão acostumados aqui, quem é meu aluno que está chegando agora aí no canal pela primeira vez, é a linguagem Python. Minhas aulas aí são sempre em Python. Eu dei muitas aulas de R, de algumas de SAS no início, mas ultimamente o meu foco é em Python. Por quê? Porque o meu foco agora é levar você do início até você ter todas as habilidades para ser cientista de dados. E eu só acredito que você vai fazer isso começando do zero se você se focar no Python. Porque aí você não vai precisar derivar no meio do caminho e aprender uma outra linguagem de programação. Então, eu já foco no querido Python, beleza? Então, o Python é a linguagem de programação. Galera, existem várias ferramentas que nos permitem trabalhar com essa linguagem de programação. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui no Google Colab, galera. Eu não tenho nenhuma ferramenta instalada nesse exato momento aqui com vocês. Eu estou utilizando o Python, que está sendo rodado aqui numa máquina virtual do Google Colab, e estou executando esse script aqui. Então, essa é uma ferramenta conhecida como uma IDE.
É uma IDE, só que é uma IDE que está no ambiente virtual. IDE é uma sigla em inglês para ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, um ambiente de desenvolvimento. E aí, existem várias IDEs. Tem uns que trabalham com PyCharm, beleza? Tem uns que trabalham com o Jupyter Notebook, que a gente usa muito no programa Cientista de Dados na Prática. Tem o Visual Code, que a gente usou na última maratona da ciência de dados, que a gente fez um projeto lá muito bacana de criação de um sistema web. Inclusive, fica ligado, porque daqui 1 semana e meia começa a Maratona 2.0. Se você não está inscrito ainda, você está vacilando. Entra aí nos links da Ciência dos Dados, faça sua matrícula, porque tá insana a Maratona 2.0, hein, galera? Galera, e são 3, eu citei aqui 3 IDEs. E por que você não tá dando não dá tanto foco em IDE, Eduardo? Porque, galera, cada ideia tem as suas funcionalidades ali. Uma ideia foi construída para ajudar o cara que gosta mais de código, outra ideia foi construída para ajudar o cara que gosta mais de uma interface de implementação web. Outras ideias são mais intuitivas, com base em programação em nuvem, como essa aqui, o Google Colab. Então, o meu foco é ensinar para você o Python, tudo bem? E não importa aqui se é no Google Colab, se é no Jupyter Notebook. No Jupyter Notebook. O meu foco é Python. Tudo bem? E galera, é totalmente Python, Eduardo. Eu vou ter que ser, então, programador Python. É aí que está uma das sacadas que eu quero trazer para o cientista de dados. Você não precisa ser programador Python para saber tudo de ciência de para fazer o seu trabalho de ciência de dados. Você precisa saber programação Python orientada à ciência de dados. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma parada. O Python é tão poderoso quanto o Java. Tá vendo esse site que está aqui? Tem programação Java. Ele é tão poderoso que você consegue criar joguinhos. Você consegue criar, sabe esses aplicativos, softwares de traders? Tem muitos que são criados por cima da linguagem de programação Python. Entende? Então, a programação Python ela é muito além daquilo que a gente vai aprender para ser cientista de dados. O que a gente vai aprender para ser cientista de dados é somente aquilo que a gente precisa para fazer manipulação de dados, criação de máquina preditiva, implementação, algumas aplicações gráficas. Então, é focado, galera. É por isso que eu estou dizendo que há sempre um processo, há sempre um passo a passo. Há muitos anos atrás, quando eu estava começando, eu me embaralhava um bocado, sabe por quê? Porque eu achava que eu ia ter que saber tudo de tudo. E aí, imagina o cara que está começando Python agora. Aí ele vai ali e compra um curso de Python. Aí ele começa a fazer uma porrada de coisa de Python que a gente nem usa para ciência de dados. Então, por isso que eu trago Python orientado à ciência de dados. Beleza? Tranquilo? Beleza, tamo junto? Então, tá massa. Agora é o seguinte. O segundo skill necessário do primeiro passo, né, esse primeiro passo, é exatamente buscar as skills básicas. Então, a primeira skill básica é uma linguagem de programação que eu oriento e ensino a programação Python, beleza? Agora, o segundo skill é, você vai precisar saber o básico da estatística, o básico ali da matemática. Por que você diz o básico, Eduardo? Cara, é porque é o seguinte... Graças a Deus, a gente não vai precisar fazer cálculo na mão, galera. A gente tem na nossa mão aqui máquinas que fazem cálculo muito melhor que a gente. Então, antigamente a gente ficava sentado lá calculando média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente de correlação, aquelas paradas todas na mão, mas a gente não precisa mais. A gente precisa sim saber e entender como usar essas métricas, essas medidas, essas funções. Isso a gente vai precisar saber da estatística. Por quê? Porque esses são os skills que a gente vai precisar ter, as habilidades que a gente vai precisar ter da estatística. E por isso que eu digo que é a estatística básica, a matemática básica. Você vai precisar entender ali as medidas, a estatística descritiva. Você vai precisar saber um pouquinho ali de estatística inferencial. Você vai precisar entender um pouco de probabilidade. Para ser cientista de dados, você vai precisar ter esse conhecimento. Então, quando você iniciar a sua jornada, saiba que a sua estatística que você vai aprender vai ser a estatística básica. Não queira acreditar que você vai precisar aprender
vai ter que entrar numa graduação em estatística para você ser cientista de dados. Tudo bem? Não queira pensar assim. Mas, se você já foi estatístico, aí, cara, tu tá muito bem. Por quê? Porque, galera, facilita demais se você já tiver esse skill. Opa, você é cientista da computação? Cara, que massa, velho. Se você faz Java, C++, o Python vai ser moleza para você. Sabe por quê? Porque o Python é muito mais fácil do que essas outras linguagens. Tem um professor meu lá da Data Science Academy, Daniel, que ele fala assim que Python é quase você escrever uma carta em inglês para o computador. Por quê? Porque, galera, quando a gente manda as instruções, a gente está praticamente ali falando, ó, Python, faz isso para mim, ele vai lá e faz. Python, cria isso aqui, ele vai lá e cria. É mais ou menos assim, galera. Vocês vão se apaixonar, vocês que estão começando. Para quem já está com a mão na massa, cara, sabe do que eu estou falando. Beleza? Então, fechamos aqui. Esse é o primeiro passo que você vai precisar ter. É exatamente entender que você vai precisar ter skill de programação e você vai precisar ter o skill de estatística básica, o básico da matemática. Quando eu falo básico da matemática, é você entender ali de matriz, por exemplo. E quando eu falo de matriz, por que você está falando de matriz, Eduardo? Porque, galera, quando a gente está construindo máquina preditiva, a gente entrega as paradas em formato de matriz. A gente entrega para os algoritmos dados em formato de matriz, de array, galera. Então, você vai precisar entender o que é uma matriz, mas isso não vai ser muito difícil não, sabe por quê? Vocês conhecem o Excel? O Excel é uma grande matriz, com N colunas, N linhas. Então, por isso que eu não foco muito nisso aqui, tá bom? É lógico que mais para frente, em alguns algoritmos, você vai precisar entender o que é, por exemplo, uma matriz esparsa, o que é uma matriz densa. Por quê? Você vai precisar calcular na mão, Eduardo? Meu Deus, eu tenho que fazer cálculo de matriz, derivadas. Não, fique tranquilo, você não vai fazer cálculo à mão, mas você vai precisar saber o que é uma matriz densa, o que é uma matriz esparsa, para que você possa ali fazer o trabalho dos dados e entregar para os algoritmos os dados conforme eles são requeridos. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as skills básicas ali de matemática, estatística e programação para você iniciar a sua jornada como cientista de dados. Esse é o primeiro passo. Sabe por quê? Porque a partir de agora, o que a gente vai ver é ferramentas, galera. O passo número 2 é exatamente isso, ferramentas. Essas ferramentas são a forma como a gente vai estruturar o nosso trabalho. Então, pensa comigo, você ali já detém uma consciência de que você vai precisar programar e que você vai precisar entender um pouco de estatística e matemática. Mas pensa comigo, para que você vai programar? Para que você converse com os dados. Então, a tua forma de conversar com os dados é por meio da linguagem de programação. É a linguagem Python que a gente vai utilizar. Só que aqui eu quero trazer um adicional, que é o seguinte, galera. Nesse passo número 2, eu estou explicando para vocês que o passo número 2 é você saber quais são as ferramentas necessárias para você ser um cientista de dados. E aqui eu trago o básico, que é ferramentas de conexão com os dados. Então, ali a gente tem a linguagem, a gente sabe conversar com os dados, mas que dados são esses? Quais são esses dados? E é aqui que entram esses dois tópicos que eu quero conversar com vocês, que são bancos de dados e uma linguagem que ela não é considerada uma linguagem de programação, vai. Ela é uma linguagem curta. Ela é uma linguagem mais simples que tem ali. Você aprende ali as meia dúzia de funcionalidades que você precisa aprender de forma muito rápida e também de forma muito intuitiva, que é a linguagem SQL. Então, como ferramentas, você vai precisar entender que os dados, galera, eles estão armazenados em bancos de dados. Os dados, eles conversam entre si por meio de uma linguagem, e essa linguagem é o SQL. Então, galera, vamos lá, olha só. A forma de você se conectar com os dados é por meio de bancos de dados. Existem N bancos de dados. Eu ensino alguns bancos de dados dentro do programa Cientista de Dados na Prática. Não ensino todos, porque são muitos, galera. Existem muitos bancos de dados. Aqui, por exemplo, eu trouxe 3 aqui. SQL Server é um banco de dados SQL, DB2 é um banco de dados SQL, PostgreSQL é um banco de dados SQL. Então, existem N bancos de dados. E como que você manipula os dados
que estão dentro desses bancos de dados aqui? Por meio da linguagem SQL. Então, você vai precisar entender que existem ferramentas que guardam ali os dados e existe uma forma de você setar esses dados, de você trazer, conversar com esses dados, que é por meio da linguagem SQL. Então, galera, esse é mais um passo que você vai precisar dar na sua jornada, que é saber um pouco de programação, saber um pouco de estatística e entender como se conectar com os dados. Aqui, galera, tem o seguinte: hoje nós temos uma grande abundância de dados no mundo. Nós temos cerca de 90% dos dados armazenados em bancos de dados que são NoSQL. O que significa isso, Eduardo? Que são bancos de dados que armazenam dados não estruturados. Olha só, quando eu falei que você vai precisar ter esse skill aqui de banco de dados, é o seguinte: hoje, as grandes empresas, elas armazenam dados há muitos anos dentro de bancos de dados. Então, hoje ainda existem muitos dados guardados na forma de bancos de dados SQL. O que você quer dizer com banco de dados SQL, Eduardo? É um banco de dados, galera, que você consegue fazer relacionamento entre as tabelas por meio de chaves. Você consegue fazer o relacionamento da tabela A com a tabela B por meio de chaves. Resumidamente, de forma bem simplória, é mais ou menos isso. Você faz ali o seu relacionamento por meio de chave. Agora é o seguinte, galera. Esse relacionamento por meio de chave você faz com essa linguagem, que é a linguagem SQL. Tudo bem? Só que tem o seguinte: hoje, os dados, 90% dos dados do mundo, eles também estão armazenados em bancos de dados. Só que são bancos de dados no SQL. O que são bancos de dados no SQL, Eduardo? São bancos de dados, galera, que armazenam dados de mídias, tais como vídeo, foto, áudio, bancos de dados de e-mail, bancos de dados, a própria web em si, dependendo da forma como você estruturar. Então, você também vai precisar aprender como se conectar com esses dados que são não estruturados. Beleza? Então aqui eu trouxe uma figura que ele está trazendo aqui, por exemplo, alguns bancos de dados. Existem bancos de dados como o SQL Server, que eu já falei para você. Oracle é um banco de dados, SAP também é um banco de dados, MySQL, MariaDB, o Maria já está indo mais ali para a categoria não SQL, está indo mais para a categoria ali de dados não relacionais, e por aí vai. Beleza? Então, esses são mais uma das ferramentas que você vai precisar saber de todas. Então, Eduardo, meu Deus do céu, eu desisto. Claro que não, cara. Claro que não. Eu vou te dar um exemplo. Lá no Banco do Brasil, que é a instituição onde eu ainda trabalho, a gente tem contato com vários bancos de dados. Então, lá eu tenho acesso a Oracle, eu tenho acesso a Postgre, eu tenho acesso a MySQL, eu tenho acesso a DB2, eu tenho acesso a SAP, eu tenho acesso a MySQL, eu acesso esses bancos de dados aqui ao Hadoop. Então, galera, tem todos esses bancos de dados. Já pensou se eu tivesse que saber todos esses bancos de dados para que eu pudesse trabalhar? Galera, eu teria que estudar mais uns 10 anos. E o que acontece? O que eu precisei saber foi somente aquilo que era necessário para que eu pudesse me conectar com esses bancos e escolher uma ferramenta que eu utilizo para trabalhar. Então, por exemplo, eu com o Python, eu vou conseguir acessar ali o Hadoop, eu vou conseguir acessar ali o Postgre, eu vou conseguir acessar... Na verdade, com o Python a gente consegue acessar praticamente tudo. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando com o SAS, eu vou lá e acesso o Oracle, acesso o DB2, acesso o próprio banco de dados SAS, eu acesso ali o MySQL, o Postgre. Então, o que eu preciso saber é me conectar com esses bancos de dados. E tá aí uma sacada que eu acho que é muito pouco falada para a galera e que eu trago para vocês. Você não vai precisar saber tudo isso, mas você vai precisar entender que isso existe. Por quê? Porque quando chegarem para falar para vocês assim, ó, cientista de dados, eu tenho ali um banco de dados para que você acesse e faça um trabalho para mim, tudo bem? Vai falar, tudo bem. Ah, tá em DB2. Aí você vai falar, meu Deus, eu nunca estudei DB2 na vida. Não puxe os cabelos, fique tranquilo que você vai precisar saber
se conectar com esses dados. E quando eu falo se conectar, galera, é simples, é mais ou menos assim. Existe um script, existe um código e existem transações de acesso. O que você vai precisar ter é acesso e entender qual é o script, qual é o código que você vai setar para fazer o seu trabalho na ferramenta que você gosta. Beleza? Então, esse é o segundo skill, que é você conhecer as ferramentas. E você conhecer um pouco, que não é tudo, você não vai precisar saber tudo da linguagem SQL, tudo bem? E quando eu digo que você não vai precisar saber tudo, é porque é o seguinte, o SQL, ela é uma linguagem estruturada de banco de dados, que ela serve tanto para inclusive criar tabelas para você conceder acesso. Então lá dentro tem toda uma série de comandos, digamos assim, que são comandos de administradores, que você, de certa forma, no início do seu trabalho como cientista de dados, não vai precisar saber. Você vai precisar saber, sim, fazer join, que é juntar tabelas, vai precisar fazer sort, que é ordenar tabelas, você vai precisar fazer sumarizações, que é você sumarizar os dados, extrair insights sumarizando, agregando os dados, fazer filtros, isso você vai precisar saber. E isso você aprende com certa facilidade. Beleza, cientista de dados? Então, esse é a segunda etapa aqui da parte de ferramentas, de conexão com os dados. Agora, galera, você conectou com os dados. Então, imagina lá, você utiliza a linguagem de programação Python, tudo bem? No ambiente que você quiser. Você conectou com os dados que você precisava se conectar, no banco de dados que você queria. Mas agora você detém ali o domínio da linguagem Python. Se você detém o domínio da linguagem Python, agora você vai poder fazer essas duas etapas aqui, ó, que é fazer a exploração dos dados, a análise exploratória dos dados. E você vai poder transformar os dados. Sabe com o quê? Com ele, com o Python, galera. É aqui que as coisas começam a se conectar. Por quê? Você sabe que você precisa se conectar com. Você sabe que precisa saber de uma linguagem de programação. Precisa saber um pouco da estatística. Precisa se conectar com os dados. E aí, dado que você fez tudo isso, você tem uma ferramenta de programação, uma linguagem de programação para você conhecer os dados. E aqui, galera, se você ainda não sabe nada do Python, aqui no site cienciadosdados.com tem um curso gratuito de Python Analytics Fundamentos. É só clicar aqui na área de membros e você faz uma inscrição aqui. É gratuita essa parada. Eu criei esse negócio aqui para você. Clica aqui, ó, detalhes, Python Analytics Fundamentos, e você vai ter acesso aqui a um curso. Então, são dezenas de aulas para você aprender o beabá do Python, beleza? Então, se você já, meu Deus, eu não sei nem o que fazer para aprender a linguagem de programação Python, não tenho dinheiro para comprar o curso agora, ou não quero investir antes de saber se isso é para mim. Cara, vai lá e faz esse curso gratuito, beleza? Por quê? Porque lá nesse curso gratuito eu vou te dar as diretrizes para você começar ali a se conectar com os dados, a começar a fazer o seu trabalho. E é exatamente com a linguagem Python. Aqui você vai começar a explorar os dados, transformar os dados, tudo bem? Então, você vai precisar entender, então, um pouquinho de bancos de dados, programação SQL, um pouco de Python. E ali, galera, depois que você faz o seu trabalho, o que acontece? Certamente, você vai trabalhar numa empresa no qual a galera que está ali na gestão, ela não detém muito conhecimento da programação. Por quê? Porque são gestores. E esses gestores, eles precisam da sua ajuda, cientista de dados. E é por isso que eles contrataram você e pagaram esse puta salário aí. Beleza? Salário de cientista de dados é um salário razoavelmente querido aí no mercado, né, galera? Também é a profissão do século XXI. Fala sério. E é o seguinte, galera. Os gestores, eles vão querer entender os dados. E sabe quem vai contar a história dos dados? É você, cientista de dados. Você vai contar a história dos dados. E como que você conta a história dos dados? Mostrando os dados por meio de visualizações gráficas. E aqui, galera, a visualização dos dados por meio de visualizações gráficas, você tem bibliotecas nativas, tais como Plotly, Seaborn, Matplotlib. São bibliotecas que você aprende dentro da programação Python. Olha que lindo! Então, ali dentro do Python, quando você está aprendendo,
pelo menos os meus alunos, os cientistas de dados na prática, é claro, né, vou falar do meu curso, né, é um pedaço, que é um pedaço até considerável do curso, que eu ensino a galera a criar gráficos, no meio do Plotly, Seaborn, Matplotlib. Beleza, galera? Então, isso é por meio da linguagem nativa, mas dependendo da instituição onde você trabalha, você vai ter ainda acesso a outras ferramentas de mercado, que você vai poder contar a história desses dados que você manipulou ali no início. E aí existem ferramentas prontas, como o Power BI, Spotify, o Tableau, ClickSense e o Excel, galera. O Excel também faz lindos dashboards. É claro que ele tem algumas limitações, tais como limitações de dados. Se você for fazer um dashboard parrudo, o Excel não vai dar conta, tudo bem? Galera, essas são as skills necessárias para você contar as histórias dos dados. E esse é o passo 2, galera. Eduardo, então o passo 2 você acabou de dizer que eu vou precisar aprender ferramentas, certo? É exatamente. Ferramentas para quê? Para você se conectar com os dados. E existem vários bancos de dados e existe uma programação no qual você conversa entre os bancos de dados, que é a programação SQL, a linguagem SQL, e existem ferramentas nativas que você pode criar dashboards, seja com a programação Python, seja com ferramentas ali que já são prontas aí do mercado. O cientista de dados vai precisar aprender um pouco dessas ferramentas de visualização e de manipulação e transformação de dados. Beleza, cientista de dados? Tamo junto? Acabamos de terminar o nosso passo 3 e agora vamos direto, o nosso passo 2 e agora bora para o passo 3. E galera, o passo 3, talvez ele seja o passo mais queridinho aí da ciência de dados, que é a criação de máquinas preditivas. Eu não sei se você chegou agora, não sei se você... Eu vou dar uma olhada no chat aqui, só para ver aqui, a galera tá perguntando aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, boa, beleza, deixa eu ver se tem dúvida, né, galera, que às vezes eu tô falando aqui, e aí a gente... Leandro Moreira, professor, não consigo me cadastrar no seu portal para acessar os cursos. Cara, manda um e-mail, Leandrão, para o suporte@cienciadosdados.com. E aí me explica melhor isso aqui, beleza? Vamos resolver essa parada. Beleza, beleza. Ah, conseguiu fazer o cadastro? Putz, que massa, garoto. Em 3 minutinhos ainda bem, né? Tá vendo aí? Eu parei. Você foi tão rápido que foi lá e já resolveu, né? O meu arrei. Beleza, boa, Caleb. Éder, boa tarde, Éder. Éder, seja bem-vindo, cara. Então é isso, galera. Por enquanto não tem pergunta. Se tiver pergunta aqui, galera, manda ver aqui no chat, tranquilo? Tendo pergunta, a gente vou parar no finalzinho aqui, vou dar uma olhada para ver se tem pergunta e vou responder para vocês. Então, já vai agendando aí. Teve pergunta, joga no chat aí. Vamos continuar essa parada aqui que tá massa, beleza? Então, olha só, galera. Aqui talvez esteja a cereja do bolo aqui das ferramentas de programação. Das ferramentas de programação não, né? Da ciência de dados, que é a criação de máquinas preditivas, que é onde está a inteligência da parada. Que é o seguinte, galera. A criação de máquina preditiva, ela teve um avanço muito grande nos últimos anos por conta da evolução da programação paralela em GPU. E não se preocupe que você não vai precisar saber essa parada agora de cara, mas é o seguinte, GPU é aquela... como se fosse um processador, a CPU mais parruda, tá bom? Ela foi criada ali por causa da galera dos videogames, que sempre foi parado para ter aqueles gráficos bonitão lá, e aí os caras tiveram que desenvolver um negócio que fosse mais avançado para fazer os gráficos mais bonitinhos. E aí nasceu a GPU. Foi assim, resumidamente, que nasceu a GPU. E a GPU, galera, ela tem um poder de processamento muito maior do que a CPU. Tanto é que o Google disponibiliza aqui para gente o processamento em GPU aqui no Google Colab, inclusive. Ó, ambiente de execução, eu venho aqui, ó, deixa eu ver se eu pego de cara. Alterar o ambiente de execução. Eu posso escolher aqui, ó, colocar GPU, tá vendo? Ou a TPU, que é do próprio Google. Então, a GPU, galera, é se eu quiser fazer um cálculo muito avançado. Por quê? Essa evolução da criação da GPU, de fazer cálculos avançados, permitiu que hoje a gente tenha N algoritmos para resolver os mais diversos tipos de problemas de negócio que existem aí. Então, a gente tem algoritmo probabilístico, algoritmo que tem baseado em rede neural, vocês vão ver mais para baixo aqui alguns deles, que eles existem graças à evolução da nossa tecnologia. Então,
as coisas foram caminhando de um jeito em que hoje a gente consegue fazer muitos cálculos. E fazendo muitos cálculos, a gente começa a perceber que a gente consegue fazer previsões mais acuradas. E é aqui que entra um pouco daquele skill de estatística que você tinha lá em cima. É aquele skill básico, que é o seguinte: a gente com dados e com a metodologia correta, a gente consegue fazer muitas previsões. Por quê? Porque a gente é mais ou menos... Pensa aí, o que você faz quando você acorda, geralmente? Você não levanta, vai lá, escova os dentes, lava o rosto, depois se desce, toma um café, faz... Você não é mais ou menos assim? Você vai trabalhar, pega um... Então, a gente é muito previsível em muitas coisas que a gente faz. É da natureza humana, a gente é muito previsível, inclusive a gente aprende repetindo. Esse é a nossa forma de aprendizado. A gente aprende a fazer as coisas repetindo. Opa, não acertei, então peraí, deixa eu fazer de novo. Não é assim que o bebezinho aprende? Ele não sabe andar, ele levanta, dá 2 passinhos, cai, levanta, dá 2 passinhos, cai. Galera, a gente é muito previsível. E aí as máquinas preditivas trazem esse poder para a gente fazer N previsões daquelas mais surreais que a gente nem imagina que pudessem acontecer. E a gente resolve N problemas de negócio. Aqui no nosso canal, você vai olhar que a gente já resolveu o problema de doenças. Então, a gente conseguiu utilizar metodologias, máquinas preditivas para prever se o paciente tinha doença ou não, se o paciente ele poderia estar propenso a uma outra doença ou não. Cara, a gente já viu previsão de faturamento de empresa, previsão de intenção de compra. Cara, dá uma olhada aí, entra no canal Ciência dos Dados, você está chegando agora, e você vai ver que a gente já fez previsão de coisa demais, cara. Pelo menos uns 40 estudos de caso a gente tem aqui no canal. Então, esse é o poder da criação das máquinas preditivas. Quando a gente dá esse poder para o tomador de decisão, sabe o que a gente está falando? A gente está falando assim, olha, é com a probabilidade muito grande que se você investir em tal lugar, você vai ter um retorno assim assado e a probabilidade de você não ter é X%. Isso dá um poder muito grande para o tomador de decisão, para o cara que está ali à frente de fazer investimentos, como no caso dos médicos aqui, vou dar um exemplo do médico aqui, o cara, ele pode detectar ali um problema no pulmão aqui do paciente, sozinho, muitas vezes no olho nu, ou com a ajuda dos outros colegas, a equipe de médico, ele não está vendo direito, mas uma máquina entregando para ele um resultado, um cálculo feito ali, sem estar cansada, né? Imagina, o médico tá lá, ele tem várias coisas que podem interferir. Ele pode estar cansado, pode ter brigado com a esposa, pode ter, enfim, ele pode ter passado por várias coisas e às vezes ele não vai olhar o exame direito. Mas a máquina não, galera. Você programou a máquina, ela vai fazer aquela parada. E esse é o poder da previsão. Então, por isso que o passo 3, galera, é você ter alguns conhecimentos de criação de máquina preditiva. E aqui, dentro das máquinas preditivas, é claro que as máquinas preditivas não resolvem todos os tipos de problema. Existem máquinas específicas para você resolver problema de classificação, como, por exemplo, saber se o paciente está doente ou não, se o cara vai entrar em inadimplência ou não, se o cara vai pagar o cartão ou não, ou problemas de regressão, tais como prever um número, né? A minha empresa vai faturar não sei quantos milhões daqui 2 meses, ou no ano que vem o mercado bancário vai ter bilhões de lucro. É mais ou menos isso, você utiliza regressão. E clusterização. Esse grupo de clientes aqui está propenso a fazer a compra desse produto. Já esse outro grupo de clientes está mais propenso a fazer essa compra desse outro tipo de produto. Tudo isso são problemas específicos que o cientista de dados consegue entregar ali uma forma muito proativa para o tomador de decisão tomar a decisão com base em dados, galera. Não com base em fatos, não com base em achismo, mas com números, galera. E existem técnicas de problemas de negócio a resolver, tais como esses problemas de classificação, clusterização, e existem os tipos de aprendizado de máquina, aqui que entra o machine learning, galera. Existem os tipos de problemas que a gente precisa entender para que a gente saiba quais são os algoritmos a serem utilizados. Existem algoritmos que são utilizados ali para atividades, trabalhos de atividades supervisionadas. Existem algoritmos que já são utilizados ali para a tarefa de aprendizagem não supervisionada. Então, galera, a gente vai precisar primeiro entender
os tipos de aprendizagem e depois os melhores algoritmos para serem utilizados de acordo com o tipo de aprendizagem. Então, resumindo, para você não ficar perdido, existem problemas de negócio a resolver. Primeira coisa, qual é o problema de negócio? Eu estou querendo prever uma classe, eu estou querendo prever um valor, eu estou querendo prever alguma coisa, um grupo, alguma coisa assim do tipo, e para isso eu estou utilizando uma análise supervisionada, que é quando eu detenho ali uma série histórica já para que eu possa fazer a previsão, uma não supervisionada, tais como eu não tenho um rótulo para prever, eu quero prever a similaridade, por exemplo. E um outro que é um pouco mais avançado que eu não ensino, que é, por exemplo, uma forma de automação. Para cada um desses, eu vou ter algoritmos específicos, galera. Algoritmos específicos para a gente fazer a criação de máquinas preditivas. Aqui eu trouxe um mapinha aqui para vocês, também está incorporado aqui nesse documento. Fica até o final, que eu vou falar a senha dessa parada no final. E você vai pegar esse script, mas ele vai estar zipado com senha. Você só vai saber qual é a senha dessa parada se você ficar até o final. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Aqui, galera, eu tenho o quê? Eu tenho um grande mapa, onde a gente, dado o tipo de problema, então eu tenho as atividades ali, os tipos de aprendizagem de máquina, supervisionado, não supervisionado, e aí eu tenho os algoritmos para resolver problemas de classificação, problemas de regressão, problemas de clusterização. Cada um desses carinha aqui são algoritmos. Cientista de dados na prática aprende praticamente todos esses aqui. Beleza? Vai aprender todos esses aqui. E mais alguns. Esse é o esquema que eu quero trazer aqui para vocês, que existe um método, um passo a passo, que você precisa entender para que você possa utilizar o algoritmo para resolver o seu problema de negócio. Então, acompanhe os vídeos do Ciência dos Dados. Semanalmente, galera, eu posto aí pelo menos 2, 3 vídeos, 3 grandes aulas resolvendo o problema de negócio, trazendo sacadas para você aprender a utilizar essa parada aqui. Beleza? Existem algoritmos, além de existirem algoritmos, existem também, galera, alguma coisa mais avançada, conhecido como frameworks, que aí já é uma parte mais avançada para quem se aventura em Deep Learning, galera. O que é Deep Learning? É o aprendizado de máquina profunda, galera. Deep Learning, que é baseado em rede neural profunda, tá bom? E aqui existem frameworks. Por quê? Porque é um negócio muito mais complexo. Tem muitos mais parâmetros para serem utilizados para criar redes neurais profundas. Então, por isso que a gente chama de framework. Além de fazer o cálculo, aquela aproximação. Lembra que na última aula, na live de ontem, eu falei de uma função que generaliza uma parada, que a gente faz a previsão? Então, ali não é só uma função, né? Aqui nesse framework, ele faz inclusive atividade de pré-processamento, tais como normalização, escalonamento, uma porrada de coisa assim. Estou simplificando, é claro, mas só para você entender o porquê que o framework é mais avançado do que o algoritmo em si, tá bom? E eu trouxe exemplos de frameworks. TensorFlow, Keras, PyTorch, são frameworks aí excelentes, são lindos de se verem trabalhando, e eu espero mais para frente trazer aqui para vocês também, que eu estou estudando essa parada aqui, eu quero trazer isso aqui também. Mas isso aqui eu preciso de um pouco mais de abstração para colocar um pouco de simplicidade nessa parada aqui, que ele é um pouco mais avançado. Tá bom, galera? Beleza? E aqui eu trouxe só mais alguns exemplos, além daqueles ali que eu falei. Então, lá, TensorFlow, Keras, PyTorch, mas tem outros, ó. CAF, Theano, CNTK, esse aqui para a gente fazer PLN. Eu já até trouxe em alguns Ciência dos Dados na prática aqui o CNTK, né? A gente já mexeu com ele algumas vezes, tá bom? Galera, esse foi o terceiro passo, tudo bem? Esse foi o nosso terceiro passo. O quarto passo pensa aí, você já sabe que você precisa entender ali o básico da programação. Você já sabe que você precisa se entender e se conectar com os dados. Você acabou de aprender a pegar esses dados e criar máquinas preditivas, cara. Então, se você aprendeu a fazer essa parada toda, agora, o que você acha de você criar uma aplicação desse negócio? O que você acha de implementar uma parada dessa na web? É exatamente isso que entra aqui o passo 4. O passo 4, galera, é você aprender a colocar isso tudo que você aprendeu num pacote só. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos o chamado deploy. O deploy, ele é exatamente essa parte de implementação. E essa parte de implementação, existem também frameworks, galera. Existem
códigos. Inclusive, esses 3 que eu estou trazendo aqui são frameworks gratuitos que você pode aprender com Python e você pode criar as suas aplicações. Existem N aplicações que a gente vê aí, ó, como por exemplo, se você olha ali aqueles aplicativos de simulação de passagens aéreas, cara, tem Python por trás. Se você olha aqueles aplicativos ali, ó, saúde, minha vida, tal, tem Python. Se você olha ali aqueles aplicativos ali que fazem recomendação de música, tem Python, Spotify. Inclusive, eu já até trouxe alguns casos para você também, do Spotify. Aqueles aplicativos que fazem recomendação de leitura, Amazon, tem Python. Os caras trabalham com Python ali por trás. Então, galera, o Python, ele permite você fazer, além de tudo, implementar essas máquinas preditivas em ambiente ali web, em ambiente web. Vou dar um exemplo, ó. A gente utilizou na última maratona da ciência de dados, a gente utilizou o Streamlit para fazer o deploy da nossa aplicação, que era o nosso sistema de classificação de risco de crédito. Nós criamos um sisteminha de classificação de risco de crédito. Eu até fiz um concurso lá. Dezenas de alunos terminaram essa parada que, inclusive, a gente teve um sorteio da vaga lá, de uma vaga no treinamento. Teve um nosso colega, o Felizardo lá, que hoje é aluno, que ganhou essa vaga aqui porque ele participou da maratona e conseguiu fazer o seu sisteminha de classificação no Streamlit, galera. Ele fez o seu sisteminha, personalizou, colocou o nominho dele lá. Galera, com o que eu ensinei passo a passo na maratona, ele conseguiu personalizar o sisteminha dele, concorreu à vaga no programa Cientista de Dados na Prática e ganhou, galera. É exatamente isso que eu quero trazer para vocês, que existe um passo a passo, existe uma forma simples de se explicar, e é o que eu tento fazer para vocês, é o que eu tento fazer, tá bom? Então, são esses 3 frameworkzinhos aqui que a gente pode fazer implementação de máquinas preditivas. Flask, o Django, ele é um pouco mais avançado, e o Streamlit é o mais simples de todos, tá bom? Eduardo, então quer dizer que para implementar eu vou precisar saber um framework de aplicação web? Claro que não, cientista de dados. A gente já viu lá em cima. Você pode fazer dashboards com nativo do Python, como Plotly, Seaborn, Matplotlib, ou você pode fazer ali com ferramenta empresarial, Power BI, Spotify, Tableau, Qlik e o nosso querido Excel. Tudo bem? Esse é o nosso passo 4. A partir de agora, você já tem em suas mãos 4 passos para você, cara, dominar e rumar na sua jornada de cientista de dados. São 4 passos, até me emociono. 4 passos, galera. Você só precisa entender isso. Se você entender que você vai precisar saber a programação, bancos de dados, algoritmos e como implementar essa parada, você é um cientista de dados. É isso que, quando a gente clica aqui no site, no Glassdoor, por exemplo, como eu gosto de mostrar para vocês, você vai ver ali sendo requerido do cientista de dados. Quando você olha aqui, por exemplo, uma vaga do cientista de dados aqui, a Data Science, do pagarme.com, vou entrar no Pagarme. Quando você olha aqui o que é requerido dele aqui, ele está colocando aqui, né, qualquer experiência, ó, anos de experiência, qualquer experiência. Por quê, né? Porque, galera, hoje em dia ainda não tem tanto cientista de dados no mercado, porque a oferta é muito maior do que a demanda. Então, hoje em dia, os caras estão querendo pegar com qualquer experiência mesmo. Se achar um cara que é cientista de dados, e, galera, não tem um órgão certificador de cientistas de dados no mercado. Então, inclusive, o que eu trago aqui para vocês, de forma muito humilde, é claro, é o meu aprendizado, o meu dia a dia. Eu entendo que o cientista de dados é o cara que consegue percorrer por esses 5 passos, que está faltando um passo aqui que eu vou entregar para vocês agora. E o cara que detém todos esses skills que a gente precisa ter aqui nesses 4 passos, ele é um cientista de dados. Então, galera, eu não me atenho muito aí a esse tipo de preocupação aí com... Não entro muito nessas rixas assim de o cientista de dados é o cara que tem que saber. Não. O cientista de dados, para mim, que eu vejo no mercado, é isso que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Cara, é muita coisa? Depende, galera. Depende. Você tá olhando só lá na frente? Você tá olhando só no objetivo? Assim, é só ali. Você tem que se divertir na sua jornada. Você tem que ir curtindo cada passo, curtindo cada salto, curtindo cada conquista.
porque senão você se assusta e desiste. E esse não é o meu objetivo aqui. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma forma, é um caminho, um passo a passo, porque eu acredito que você consegue chegar lá. O quinto passo, cientista de dados, sabe qual é? Cara, o quinto passo é o seguinte, brother. O quinto passo a gente já falou que são soft skills. O que são soft skills? Cara, eu já falei para você, são aquelas habilidades que o cientista de dados precisa ter. É ser curioso, ser obstinado, é o cara querer aprender, é o cara que não tem medo do novo. Então, você vai precisar ser curioso. E aqui, galera, eu vou trazer uma parada nova, que é o seguinte: você vai precisar entender qual é a sua Roma. Eduardo, que parada é essa? Que Roma é essa de que você está falando? Cara, a Roma que eu estou falando é: você precisa saber onde você quer chegar. Se você não souber onde você quer chegar e não focar lá onde você quer chegar, você vai parar no meio do caminho e vai desistir, porque você vai achar muito difícil. Mas, cara, você vai, quando você foca exatamente visualizando onde você quer chegar, então, cara, se imagina aí, você quer ser um cientista de dados, trabalhar numa empresa massa e poder trabalhar de onde você quer, inclusive com um notebook aqui, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, se você quer tudo isso, foca nessa parada, transforma ela na sua Roma, que é a sua chegada, né, na Roma, que é porque eu aprendi que tem um livro que fala todos os seus caminhos levam a Roma, né, então eu trouxe esse exemplo disso, né, de que você tem que focar todos os seus esforços para a sua Roma. Então, cara, não se distraia, não saia engolindo todos os conteúdos do YouTube, foca em um passo a passo, foca em um método para que você não se perca pelo caminho. Seja organizado também, crie seu portfólio, crie ali o seu GitHub, crie site, crie redes sociais. Cara, cientista de dados, você sendo organizado, isso vai facilitar muito a sua vida e você vai conseguir chegar do outro lado e avançar nessa jornada. É muita coisa? É muita coisa sim, eu não vou mentir não, mas com o passo a passo que eu trago para vocês aqui, em pouco tempo você consegue atingir essa parada. Mas ó, é 50% meu, eu sempre falo para meus alunos, é 50% meu, 50% de vocês. Eu vou dar 150 do meu 50%. Se você der 150 do seu 50%, a parada vai dar bom. Beleza? Então é exatamente isso que você precisa fazer. São esses 5 passos. Você precisa ter esses soft skills agregado com seus conhecimentos aqui de implementação de máquina preditiva, com construir máquinas preditivas, com você fazer ali o contato com o banco de dados, exploração dos dados com Python, entender onde estão esses dados, como você se conecta com eles por meio da programação, tendo o básico da estatística, você sai do outro lado. Parece muita coisa, mas tudo isso com GPS, tudo isso com passo a passo, tudo isso com mentoria, tudo isso com alguém do seu lado, tudo isso com uma comunidade, alunos que estejam ali procurando exatamente chegar na mesma Roma que vocês, tudo isso fica muito mais fácil, cientista de dados. E eu queria dizer uma parada aqui para terminar essa aula aqui, que é: eu estou aqui desse lado para caminhar contigo de mãos dadas. Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás eu queria ter encontrado alguém para fazer essa parada aqui que nem eu estou fazendo para vocês. E eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer essa parada para ajudar quem precisasse. E é por isso que eu estou aqui. Beleza, cientista de dados? Que massa que você chegou até aqui, como eu sempre falo em todas as minhas aulas, que massa que você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo para estar aqui comigo, para estar aqui conversando comigo, para estar aprendendo um pouco mais, porque isso é muito, mas muito importante, tanto para a minha jornada quanto para a sua. Beleza, cientista de dados? Que massa, galera. Putz, olha só que massa. Deixa eu abrir aqui um pouco o chat para a gente bater um papo aqui, né, galera? Porque eu quero responder todas as perguntas de vocês, beleza? Beleza, vamos para frente aqui, ó. Para a semana 2.0 de... E André, beleza, cara? Deixa eu responder você aqui agora. Para a semana 2.0, cientista de dados na prática, preciso fazer o que de Python antes? Cara, você simplesmente precisa aparecer, tá bom? Eu vou dar o passo a passo para você na maratona da ciência de dados, tá bom? Eu não vou exigir que você já saiba tudo de Python, não, tá bom? Você vai simplesmente precisar ser obstinado e você vai precisar fazer que nem bebezinho.
tá bom? Você dá um passinho, opa, caiu, levantou, dá outro passinho e vai aprendendo. Baby steps, tranquilão, André? Mas se você quiser, cara, aqui, ó, no curso, no portal cienciadosdados.com, beleza? Cienciadosdados.com, já mostrei pra galera aqui, tem curso gratuito. Você pode ver algumas aulas aqui já para você iniciar aí e já sair na frente, tá bom? Se você souber um pouco de Python, você já sai na frente, tranquilão? Beleza. Adri, acho que o seu portal é o maior com número de estudos de caso de machine learning que eu já vi. Adri, pô, que legal, cara. Muito bom ouvir isso. Tem muito mesmo, tá, galera? Tem uns 40 estudos de caso mesmo lá, pelo menos. Então, assim, eu trago muito material de qualidade para vocês, porque eu acho que pode agregar muito na sua jornada. E eu não só trago o material, mas como eu deixo todo o material lá para vocês. Eu dou a aula, deixo o script, deixo o dataset, eu deixo tudo lá no grupo, na nossa comunidade no Telegram, beleza? Porque isso ajuda demais, beleza? Então vamos lá, Éder. Quanto de matemática eu tenho que dominar para ser um bom cientista de dados? O que é importante aprender ou fixar de matemática para deslanchar nos estudos? Éder, é aquela parada, cara. Eu não acredito que você vai precisar nunca mais fazer cálculo de cabeça. Brincadeira. Você vai precisar fazer umas continhas aí, cara, para você organizar suas contas, suas finanças em casa. Mas, cara, de matemática aqui para ser cientista de dados, você não vai precisar ser aquele cara que faz as contas de cabeça, não. A gente tem uma máquina que faz conta muito melhor do que a gente, tá bom? Você vai precisar entender alguns conceitos, tá? De brincadeiras à parte. Vai precisar entender alguns conceitos, como aquilo que eu te falei. Entender, ou pelo menos visualizar o que é o que está sendo falado da matemática. Quando eu falar aqui para você, por exemplo, aqui, o exemplo que eu dei, né? Cara, isso aqui é uma matriz densa, isso aqui é uma matriz esparsa. Se você não souber o que é matriz densa, o que é matriz esparsa, fica um pouco difícil. Mas, cara, de forma bem simples, assim, para você imaginar aí, ó. Pensa na matriz densa, matriz esparsa. Pensa aí, ó. Vou tentar ensinar para você agora aqui, ó. Não estava nem previsto essa parada aqui, eu vou ensinar para você. Pensa numa grande matriz aí, num tabelão do Excel, tá bom? Pensa num tabelão do Excel. Agora imagina que você tem aí, sei lá, 1 milhão de colunas. E nesse 1 milhão de colunas, você tem lá, sei lá, mais umas 10 mil linhas. Só que nas colunas vai ter muita informação zerada para cada uma das linhas. Isso é uma matriz esparsa, uma matriz que tem muitos zeros. E isso ocorre por conta da forma como as variáveis são criadas, tá? E aí, muitas vezes, o algoritmo vai falar assim para você, cara, eu não entendo matriz esparsa não, você tem que transformar isso aqui numa matriz densa. E aí, a matriz densa é uma forma que você faz para você juntar, uma forma de você transformar, digamos assim, essa matriz que tem muito zero numa matriz que não tenha tanto zero assim. Então, olha só, você acabou de pegar aqui e aprender uma aula de álgebra linear que a gente vê lá no terceiro semestre de matemática em 3 minutos, entendeu? Então, assim, você não vai precisar ser graduado em matemática não, fica tranquilo, tá bom? Então, você vai precisar entender alguns conceitos. Vamos lá, bora pra frente, galera. Deixa eu responder todo mundo aqui. Beleza. E Alan, boa tarde, cara. Beleza? Seja bem-vindo, viu? Dri, Éder. A Adri até respondeu aqui, né? Beleza, Adri. Boa, Adri. Obrigado, cara. Isso mesmo, Adri. Entender o que é peso, exatamente, Adri. Fantástico. É minha aluna. A Adri é minha aluna, né? A Adri é minha aluna, bicho. Que legal. É isso aí, galera. Ó, cientista de dados na prática, já dando exemplo aí, ó. Muito bom, Adri. É isso mesmo, tem que entender que tem peso. Então a gente tem variáveis, tem pesos das variáveis. Você vai entender que tem hora que você tem algumas coisinhas multiplicando ali outras, né? E elas são colocadas em matrizes, né? Então, de certa forma, você está multiplicando matriz. Claro que você não vai precisar fazer de cabeça os cálculos. Por quê? Porque a máquina faz pra gente. João Rafael Duarte Pereira. Ô, João, beleza, cara? Essa tela com passos vai ficar disponível? Vai sim, João. Você chegou até o final, se você está aí ainda, eu já vou falar a senha, que eu vou colocar lá no nosso canal no Telegram, zipado com senha, para quem chegou até agora. Vou até falar agora, né? Já acabamos a aula aqui praticamente. Galera, a senha é senha, tudo minúsculo, tudo bem? A senha é senha. Então eu vou zipar esse documento aqui, vou colocar com senha lá no portal e só vai abrir essa parada aqui quem ficou até o final. Vou fazer isso com todas as aulas, até semana que vem, hein? Para vocês ficarem até o final, beleza? Então a senha é senha, tá bom? E aí esse material vai ficar todinho para você aí, beleza, João? Geraldo Brito, a falta de orientação nos faz perder foco mesmo. O excesso de conteúdo confunde quem não tem um direcionamento claro. Cara, essa é
uma das maiores dores de todas as pessoas que eu vejo passando aqui na minha frente, aqui, galera, na minha timeline. Diariamente eu recebo e-mails da galera perdida. E isso não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que acontece muito. Então, por isso que eu trago aqui para vocês. Eu falo, galera, foco. Siga um processo, siga um passo a passo, siga um método, porque métodos existem muitos. E uma coisa que é interessante, né? Por exemplo, eu estou ensinando aqui de um jeito e eu falo de forma meio escrachada, assim, eu não gosto muito de formalismo, entendeu? Eu vivi muito no meio corporativo e eu tomei ranço dessa parada. Então, assim, eu falo de uma linguagem que é mais simples. Eu quero trazer a galera que é simples para entender esse negócio. Então, eu não quero ficar muito falando aqui, né, no triângulo, obtusângulo, quadrado da medida do lado oposto. Cara, eu quero falar as paradas desse jeito. Por quê? Porque eu acho que a galera aprende mais fácil. Então, dependendo da forma como eu ensino, eu vou acabar atraindo as pessoas que são mais... que gostam mais do meu jeito de ser. Você entende? Então, cara, o que você tem que fazer é exatamente isso, Geraldão. É procurar alguém com o qual você se conecta, brother. Essa é a parada. Se você acha alguém massa que você se conecta, segue esse cara aí, velho, e aprende com ele, entendeu? Por quê? Porque eu acho que esse é o canal. Tem galera, tipo, no início, quando eu tava começando mesmo, tinha uma galera que falava, você fala muito beleza, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu já entendi, eu falei assim, pô, é o meu jeito. Eu posso até diminuir, é claro, para não ficar aquela coisa muito poluída e fazer atrapalhar, né, o ensino, mas eu não posso mudar o que eu sou, entendeu? Por quê? Porque senão eu nem sustento, né? Eu tenho que ser o que eu sou mesmo, senão a hora a máscara cai, né? Não? Então, assim, eu tenho que. Você tem que procurar exatamente com quem você se conecta, beleza? Procura com quem você se conecta. Esse é o resumão da parada aí. Leandro Moreira, meta para mandar um currículo para área de dados 6 meses a partir de hoje. Tamo junto, Leandro. Tamo junto. Tamo junto. Siga aí, cara, e eu boto fé que você vai aprender essa parada aí em 6 meses e vai mandar esse... Inclusive antes, tá, garoto? Inclusive antes. Sabe por quê? Quem tá contratando tá querendo saber quem tá com sangue no olho, quem tá aprendendo. Porque não vai ser... Você não vai chegar em 6 meses e vai falar, pronto, sou cientista de dados. Cara, é um caminho. Você vai aprendendo skills e você vai evoluindo na sua jornada como cientista de dados. Tudo bem? Então, talvez até antes, hein? E eu vou ficar muito feliz de participar dessa parada. Tamo junto? Beleza. Cola o link do Telegram por aqui? Claro, cara. Putz, podia ter feito isso antes, né? Deixa eu colar aqui. Aqui. Aqui tem todos os links, tá, galera? Ó, vou colar o link aqui. Esse é o linkzão do Linktree, tá bom? O Linktree tem tudo, ó. Aqui, Maratona Ciência de Dados 2.0 pré-inscrição. Então, você clica aqui. Se você não tá inscrito ainda, você clica e se inscreve, tá bom? Aqui de baixo é o canal do Telegram, então você clica aqui, cai no canal no Telegram, beleza? Participa aqui da parada, já tem uma galera aqui. E os canais aqui no YouTube, o nosso portal, o Instagram. Vai lá no Instagram, dá uma força lá para fazer essa parada crescer, hein? Clica lá, eu queria ter batido 1000 no final do ano ali, ó. Já passaram 13 dias aí, ó, e eu ainda não bati 1000. Eu quero bater 1000 aí o mais rápido possível. Beleza, galera? É assim mesmo, vamos caminhando juntos e a gente vai ter orgulho dessa parada que a gente está construindo aqui junto. Por quê? Porque vocês fazem parte dessa parada toda aqui. Beleza? Vamos lá. Colei. E aí, Estevão? Beleza, cara? Tudo bom? André Paiva. Fala, Andrezão. Domino bem Excel, mas nada de Power BI e similares. Perdi a migração de sistemas e acabei perdendo emprego. O que você aconselha para eu correr atrás do tempo perdido? Brother, você tá no lugar certo. Aprender ciência de dados acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Inclusive, quando você fala Power BI, a galera que trabalha com visualização, com BI em si, é uma galera que tem sofrido, tá? Tem sofrido um pouco de escassez de vagas por conta do crescimento da ciência de dados. Por quê? Porque a ciência de dados ela vai além, né? O BI é o que eu expliquei nas últimas aulas. O BI ele mostra o passado até hoje, de forma muito bacana, beleza. Só que quem está tomando decisão, grandes empresas, elas não estão querendo só olhar para trás, elas estão querendo que você ajude a tomar decisões para frente. Para tomar decisões para frente, você precisa fazer o quê? Previsões. E quem faz previsões? Caro Andrezão, é cientista de dados,
é a galera que trabalha com ciência de dados, tá bom? Então você tá no lugar certinho. Começa a aprender ciência de dados a partir de agora, cara. Coloca todo o seu foco nessa parada para que você dê um passo, não para acompanhar aquilo que você perdeu, mas para você dar um passo que vai ser um divisor de águas para você lá na frente. Talvez isso é aquela história da bênção e da maldição, né? Talvez isso você ter perdido o emprego foi maldição na hora, né? Mas, cara, talvez isso possa ter sido para você a maior bênção. Já parou para pensar? Aí você fica ali, vai pro BI, investe no BI, e aí chega lá na frente, a galera tá dando foco em ciência de dados. E é isso que eu vejo a todo tempo. Lá no Banco do Brasil, a galera não tem nem um ano, criou uma diretoria inteira focada em ciência de dados. Uma área chamada Analytics, uma parada assim, unidade de Analytics. Centenas de pessoas lá dentro, um orçamento de milhões de reais. Ontem não, mas foi no final da semana passada, foi criada uma outra área lá, uma área de Cybersecurity, que é uma área ali voltada, cara, é total para quem saca de dados. Total. Inclusive o colega que foi convidado para ser diretor lá, a gente trabalhou junto num projeto de perdas operacionais. É exatamente o skill do momento, galera. É o skill do momento, das grandes e das pequenas empresas, porque como você entra no Glassdoor aí, você vê que já tem um bocado de startup pequenininha aí, que já está precisando de cientista de dados, beleza? Então você está no lugar certo, Andrezão. Esse é o caminho, brother. Beleza, Leandro, professor descolado. Isso aí, brother. Tem mercado para cientista de dados na faixa de 60 anos? Rapaz, ainda que você tivesse 110, o que a gente quer é resultado, é galera que tem sangue no olho. A gente não olha para a idade, não, brother. Fica tranquilo, Estevam. Ninguém tá olhando para a idade, não. A gente tá querendo saber quem tá querendo trabalhar com isso. É quem tá com vontade. É quem tem vontade de mostrar resultado. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Os caras não estão querendo currículo, os caras não estão querendo pós-graduação, certificação. O que a galera está querendo é resultado. O que a galera está querendo é o que você consegue fazer com o que você sabe. Quais projetos você consegue fazer com o que você sabe? Esse é a grande sacada. Esquece essa coisa de que você precisa ter graduação. Cara, ajuda pra caramba. Eu sempre falo, ajuda muito. Se você já for um estatístico, já for um cientista da computação, mas isso não é pré-requisito mais não, beleza, brother? 60 anos, ixi, fala sério, rapaz, novão aí. Até pra casar de novo. Brincadeira, Estevam. Minha mulher tá bem ali na frente ali, ela deu uma olhada pra mim, não foi muito boa, não. Beleza, vamos lá. Thiago Souza, e aí, Thiagão, beleza, cara? Tato faz o sistema operacional ou você recomenda algum específico para trabalhar melhor com os dados? Ah, tanto faz o sistema operacional? Cara, tanto faz, brother. Eu falo para os meus meninos aqui, ó, eu ensino na maior parte do tempo no Windows, Thiagão. Por quê? Porque, cara, tanto faz. O que importa realmente é a máquina, saca? A máquina. E é lógico, tem exceções. Por exemplo, tem alguns projetos que eu toco com a galera que tem que usar o Linux, galera. Por quê? Porque é aberto, não tem tanta trava, e aí a gente consegue fazer o nosso trabalho melhor. Então, ó, inclusive, tem uma aula muito massa aqui que a gente fez. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês agora. Que é uma aula de real time, que a gente fez análise de sentimentos em tempo real no Twitter. Cara, é um projeto insano. Que a gente fez com... Aqui, tá aqui a aula. Vou pegar aqui o link. Que a gente fez dentro do Linux, tá? Então, assim, a gente fez dentro do Linux. Por quê? Porque, cara, o sistema operacional não conseguia rodar as coisas que a gente precisava rodar, entendeu? Então a gente usava Spark, que é uma linguagem já mais avançada, que aí já é um outro degrau de cientista de dados. Quando você estiver trabalhando, você vai continuar aí na sua jornada, você vai aprender também, que é o Spark. Então, assim, porque ele trabalha com stream de dados, né? A parte de vídeo, de timeline, essa parada da web que é mais avançada, a gente usa o Spark, né? Big Data, né? Trabalha com grande variedade, velocidade e volume de dados ao mesmo tempo. Então, a gente utiliza o Linux. Mas, brother, tanto faz. Ainda mais para quem está começando, beleza? Para quem está começando, então, brother, vai no Windows feliz da vida aí, tá bom? O Wellington Silva, fala, Wellington, beleza, bro? Dei entrada na faculdade da Anguera em ciência de dados, graças a esse incentivo. Boa, garoto. Agora vai até o fim.
Não desista, não, cara, não desista. E fique sempre colado na galera que está trabalhando com isso, que está fazendo com que a gente caminhe junto. O ambiente é muito importante, beleza? O ambiente é muito importante. Tranquilo? Parabéns, mais uma vez. Bruno, fala Brunão, beleza, velho? Muito bacana essas visões de mercado de trabalho que você faz, BI versus Data Science. Pô, legal, Bruno, essa é a ideia, velho. Essa é a ideia, trazer sempre essas informações mesmo para que a gente possa entender qual vai ser o nosso foco, né? Porque senão a gente acaba focando aí na parada que não ajuda muito o nosso futuro, né? Beleza, Estevão? Valeu. Galera, é isso. Acho que eu matei aqui todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, mas ó, não se esqueçam, esse material eu vou deixar lá até o final da noite aí, eu deixo disponibilizado para vocês lá no nosso canal no Telegram e a senha é senha. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, não se esqueça, às 16h07, estaremos juntinho de novo para que a gente possa continuar discutindo sobre estratégias, atalhos e obstáculos na sua jornada para ser um cientista de dados. Um forte abraço e a gente se vê. Até lá. Valeu!